Salve, salve galera, tudo certo? Eu sou o Diego Carvalho, também conhecido como Diamant, sou idealizador da Casa Madiba e operador de som e seletor nas equipes Ayanai Sounds e Mumapoa. Esse é o nosso primeiro vídeo do canal, então aproveita, já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha aí com seus amigos, certo? E ativa o sininho de notificações, porque daqui a uns meses vão rolar vários vídeos, uma sequência de vídeos falando sobre áudio, sobre sistemas de som, tanto na parte técnica quanto na parte histórica. Então se você curte sistemas de som, dá um like aí, se inscreve que vai ter novidade, certo? Eu estou situado aqui no CDHU Voit, no Jaraguá. A Casa Madiba também está aqui há uns 5 anos, que a gente fabrica sistemas de som aqui e manda para todos os lugares aqui do Brasa. E aqui também é importante dizer que é um polo muito importante para a cultura do sistema de som, porque há muitos anos atrás muitas equipes surgiram daqui, né? Se encontravam aqui em bares da comunidade, colecionadores, a galera que tinha sistema de som, outros que estavam, né, com essa vontade de montar o sistema de som do zero, todos estavam aqui reunidos todos os fins de semana, tocando, dando risada, se divertindo e tal. E partindo daí, muitas equipes que são bastante sólidas na cidade partiram daqui. Então aqui é um polo muito importante para a cultura Sound System de São Paulo. Bom, minha história com construção de sistemas de som começou em 2009. No ano de 2009 eu fui convidado pelo Diego Faia a integrar o grupo Ayanai Sounds, né? Nesse momento ainda era só um coletivo que colecionava discos, tinha vontade de fazer festas, né, pela cidade, mas ainda não tinha muito um norte de como que a gente ia trabalhar, né? Se a gente ia fazer só discotecagem, se a gente ia construir nosso sistema de som. E aí, partindo daí, foi um desafio a gente montar as nossas próprias caixas, né? Eu ainda era adolescente, eu, Diego, Bochecha também integravam o Ayanai Sounds. E a gente estava começando ali, não tinha muito norte, muita direção. O que a gente ia fazer primeiro, né? O que a gente precisava comprar de equipamento. A gente só sabia que a gente queria muito ter um sistema de som e trabalhar com isso. Foi aí quando eu já tinha alguma experiência em ferramentas manuais, já trabalhava com serralheria, marcenaria, comecei a me aprofundar nos projetos de caixas de som, né? Como que eram feitas, qual tipo de material que era melhor a ser utilizado, quais os modelos de caixas que eram mais utilizados no Sound System. Então, fazendo uma pesquisa a fundo na história do Sound System na Jamaica, na Inglaterra, no sistema de sons que a gente tinha aqui em São Paulo, eu comecei a pesquisar e tentar fazer um formato, né, que fosse útil para o nosso projeto, para o Ayanai Sounds. Como a gente ainda não tinha muita formação técnica em áudio, nem em marcenaria, a gente começou pelas caixas de médio a agudo, né, que são caixas mais simplificadas, mais fáceis de fazer. A gente começou a trabalhar nesses projetos, conseguimos construir essas caixas, e com essas caixas menores, ainda sem os subgraves, né, só com médio e agudo, a gente já começou a movimentar, fazer alguns eventos nas comunidades, mas o nosso âmbito mesmo principal era montar essas caixas de som, de grave. E numa pesquisa que eu fiz, eu percebi que a Mogale Scoop, né, que é um modelo de caixa que a gente vai ver mais pra frente, era uma das caixas mais utilizadas no Sound System Reggae. Isso me chamou muita atenção. Partindo daí, eu peguei esse projeto, comecei a destrinchar ele, estudar, ver os tipos de medida, os tipos de cortes, qual material que eu poderia utilizar ali. E como na época ainda a gente estava desempregado, a gente tinha muita vontade, mas não tinha, né, uma verba para poder botar ali naquele projeto para fazer com madeira nova, tal, com madeira comprada na madeireira, tal, a gente conseguiu uma fonte de madeira reutilizada, né, que foi uma forma da gente ter um acesso melhor ali por não ter tanta grana e fazer um teste para saber como que ia ser a construção dessas caixas. Então aí eu juntei com o Faia, a gente comprou algumas chapas de madeira e começamos a cortar devagar, fazer os cortes em ângulo, né? Eu ainda não tinha a mesa de corte, mesa de marcenaria profissional, de serra circular. Eu tinha uma serrinha pequena circular com disco de corte e tinha uma furadeira e um tico-tico e bastante vontade. E foi daí que a gente partiu e começamos a montar o nosso primeiro projeto de subgraves, o nosso primeiro par de scoops. Então a gente conseguiu montar o nosso primeiro par de caixas, foi um sucesso, a gente ficou bastante satisfeito, compramos os 2 alto-falantes, testamos e foi perfeito, foi maravilha. A gente começou a pôr na rua e começou a movimentar festas nas comunidades, né? A gente curtia bastante fazer festa
em lugares afastados, em extremos, né, dos guetos de São Paulo. A gente ainda não tinha ambição de ter baile, né, de fazer uma parada num lugar fechado, cobrando entrada, porque como a gente ainda estava, né, entrando na cultura, a gente estava entendendo como que as coisas funcionavam e estava aprendendo a operar o nosso sistema de som ainda, que era uma coisa muito recente. Então a gente começou a trabalhar, começou a tocar e a pesquisar bastante, né, tanto a parte de áudio quanto a parte de música também, de seleção musical, porque o trabalho de um soundman não se foca apenas, né, na seleção. A gente tem um leque aí de coisas que a gente tem que saber, pelo menos o básico, para que um sistema de som funcione, né, perfeitamente. Então nisso a gente engloba a marcenaria, a parte de elétrica, parte de pintura, logística, né, isso tudo. Além disso, a gente ainda tem a parte de discotecagem, tem a pesquisa musical, né, como a gente toca com discos de vinil, né, no formato vinil. Então tem aquela dificuldade da gente ir atrás, a música que você gosta, se você vai encontrar em vinil, né, ou só em arquivo digital. Então o Sound System, na verdade, é um leque de informação que você tem que ter, não só na parte técnica, na parte histórica, na parte musical. Então é uma parada que envolve várias frentes de trabalho. No ano de 2011, a gente começou a fazer parte desse cenário do Sound System na cidade. Foi quando em uma das festas que a gente estava tocando, eu fui procurado pelo Eric, do África Mãe do Leão. Eles já tinham uma história, né, na comunidade deles, tinham a primeira stack de caixas que eles fabricaram e ele estava querendo duplicar esse stack, né, para poder fazer uma apresentação no Black Star Ainit, que era um projeto organizado por 4 equipes de som aqui de São Paulo, e eles iam se apresentar na Virada Cultural de 2012. Foi a primeira vez que uma equipe me procurou, né, para prestar um serviço de marcenaria voltada para som. Até então eu só fazia esse tipo de trabalho na minha própria equipe. Então eu aceitei o desafio, a gente pegou o projeto das caixas, né, estudou ali como que seria feito, o tipo de material e conseguimos concluir, deu tudo certo. A gente montou o segundo stack do África Mãe, eles se apresentaram no Black Star Ainit e a partir daí muita gente começou a me procurar, né? Porque perguntavam, pô, mano, maneira essas caixas tal, que vocês tocam, quem que fabrica? Onde vocês mandaram fazer? Não, foi a gente mesmo que fez tal. Então bastante equipe começou a procurar a gente, né? Para saber se a gente também prestava serviço para outras equipes, construir outros tipos de caixa, outros modelos que eu não tinha visto ainda. Então o desafio foi aumentando e o interesse e a vontade de aprender também foi aumentando, né, com o passar do tempo. Foi quando eu fui convidado a ser oficineiro num projeto idealizado pelo África Mãe do Leão, chamado Por Dentro do Sistema. Esse projeto visava trazer as nuances do Sound System para as comunidades periféricas da cidade de São Paulo, né? Como o nosso movimento estava crescendo bastante, tinha eventos por todos os lugares da cidade, então a juventude começou a se interessar por esse formato de mídia, né? E esse formato de eventos que rolavam na cidade. Muita gente queria saber como era feito, queria montar seu próprio sistema de som, quanto também tinha pessoas que tinham curiosidade de saber, por mais que não tivesse, né, aquela vontade de montar o seu som, mas gostariam de saber como era feito, né, qual tipo de material, qual o caminho a seguir para eu ter um sistema de som, qual a sequência, o que eu preciso montar primeiro as caixas, eu preciso comprar os equipamentos. Então, para saber esse caminho a seguir, a gente conseguiu levar isso para as periferias de São Paulo através desse projeto. Com a conclusão desse projeto, eu tive a ideia de fundar a Casa Madiba. O que é a Casa Madiba? A Casa Madiba é uma marcenaria especialmente voltada para sistemas de som tradicionais, né? Quando eu digo sistemas de som tradicionais, é porque a gente tem bastante inspiração na história do Sound System da Jamaica, né? Quando a gente fala de sistema de som, são um leque também, porque a gente pode ter sistema de som numa festa de rua, como você pode ter um sistema de som numa sala de cinema. Você pode ter um sistema de som num auditório. Então, assim, a formação do som, né, de uma pessoa que trabalha com som, tem vários caminhos, né? Então, a gente vai focar principalmente no sistema de som reggae, né? É bom a gente frisar isso, porque, assim, tem bastante informação, né, que a gente pode ir atrás, mas aqui eu vou trazer para vocês, nessa sequência de vídeos que a gente vai trazer, as informações mais focadas no sistema de som formato reggae, Sound System, certo? Quando eu comecei a prestar esse tipo de serviço para as equipes, foi numa época onde o Sound System estava crescendo bastante na cidade de São Paulo. Várias equipes novas estavam chegando, então foi um momento de eu mostrar o meu trabalho
né? E foi a hora que expandiu mesmo, né? A cultura começou a crescer, muitos bailes começaram a aparecer, bastante equipe também do interior de São Paulo, de fora da cidade, começaram a me procurar. Então, eu posso dizer que do ano de 2013 a 2016 foi a época que eu mais produzi, que eu mais construí caixas de som, né? Bastante equipe apareceu nessa época aí de 2012, 2013, como o Djanguru Sounds, de Guarulhos, o Mensageiro Grave, que é aqui do centro de São Paulo, o Favela Sounds, que é aqui de Jundiaí, o House Sounds, da Zona Sul, o Ruído Rosa. Então, com isso, o meu trabalho começou a ser reconhecido pela comunidade Sound System, né? Eu comecei a entender melhor ali a minha posição, entender melhor o que eu estava fazendo, onde eu estava posicionado, e continuei pesquisando, né, sobre como trazer novidades também e aprimorar o que eu já estava fazendo dentro da cultura. Com um trabalho mais consolidado nesse ramo de marcenaria de áudio, eu comecei a ser convidado para algumas oficinas, né? Teve uma oficina bem bacana que a gente fez a convite do Dubversão, chamada Festa, né, que é o Festival de Aprender, que rolou no Sesc Itaquera. Foi um dia de imersão ali que a gente teve com a galera para montar diversos projetos de caixas de som, né, tanto de sub, de grave, de médio, de agudo. Eu levei alguns projetos já que eram um pouco mais complicados, já meio que quase prontos, né, pra galera ver como funcionava por dentro. E aí alguns projetos mais simples de médio e agudo a gente conseguiu fazer lá, né, teve bastante ferramenta ali, a galera trabalhou, pôs a mão na massa. O legal foi que no final rolou um sorteio, cada um levou uma caixa de som para sua casa, então foi uma experiência bem bacana esse dia de compartilhar conhecimento ali com quem estava interessado em aprender mais sobre Sound System. Também rolou no MASP, no Museu de Artes de São Paulo, a parte 2 do Por Dentro do Sistema. Nesse projeto foi um final de semana que a gente montou uma caixa de subgrave, né? No caso mais uma Mogeio Scoop, e a galera estava presente ali, também pôde ver como era fabricada do zero a caixa, como foi montada, tiraram dúvidas, botaram a mão na massa também, e no final a gente instalou o falante e funcionou essa caixa para a galera ver como que era a atuação dela, né, funcionando. Na sequência também a gente estava no Sesc 24 de maio, dentro da programação Jamaica Jamaica, né, que foi uma exposição muito importante aqui para a comunidade reggae aqui do Brasil, porque trouxe bastante informação sobre não só sobre o Sound System, mas também sobre o reggae em si, sobre a história do reggae, sobre a trajetória de artistas, né, e como o reggae se expandiu pelo mundo inteiro e é consolidado até hoje, né, em vários países e tal, tanto em formato de bandas quanto em formato Sound System. E nessa experiência a gente pôde também montar um sistema de som completo. A gente teve uma semana de trabalho, tanto de construção, de acabamento, de pintura, de instalação. Então foi uma experiência bem bacana assim, para quem nunca tinha visto como era fabricado um sistema de som, né? A gente poder fazer do zero, cortar as chapas, montar as caixas e depois ver tudo aquilo empilhado e funcionando e tocando forte. Então foi uma experiência bem bacana, tanto para mim quanto para as pessoas que participaram dessa oficina. No ano de 2016, eu recebi um convite da artista plástica Vivian Kakuri para integrar uma exposição na Bienal de São Paulo. Essa exposição se chamava Tabombés e era uma experiência onde em uma sala tinham 16 caixas de subgraves que estavam o tempo inteiro mandando frequências baixas e ecoando som e soprando e apagando velas ali no ambiente. Foi uma experiência muito legal, né? Construir esse som. Foi um paredão enorme, só com caixa de subgrave. Foi meio loucura ter que fazer um trabalho muito grande em curto período, né? Mas graças a Deus foi satisfatório, deu tudo certo. E eu fiquei muito feliz de ver meu trabalho, né? Saindo um pouco ali do ramo só do Sound System reggae e indo para outros lugares, né? A Bienal é um lugar muito importante, então eu fiquei muito feliz de ver meu trabalho tipo, em um outro patamar, né? Em um outro local que não fosse as festas de rua. No ano de 2016, eu recebi um convite do meu mano de Aléu para ir até Recife construir o primeiro sistema de som da cidade, que é o Leão Conquistador. Então eu saí daqui de São Paulo, levei minhas ferramentas no avião, a gente foi até Recife e trabalhamos duro lá em 16 dias para a gente conseguir construir o sistema de som Leão Conquistador.
Foi bem satisfatório esse trampo e inclusive está bastante ativo na cidade. Ele promove bastante festa lá, tanto bailes fechados como festas de rua. Então foi massa ter o trabalho, né, saindo daqui de São Paulo, indo para outro estado, e a gente ter parceiros em outros locais, né, que não fosse só aqui na nossa cidade. Também recebi um convite para ir até o Chile, a cidade de Valparaíso, para a gente construir o primeiro sistema de som da cidade de Valparaíso também, que é o Quebrada Sound System. Foi a primeira vez que meu trabalho saiu daqui do Brasil, né? A gente pôde ir para outro país, com o mesmo formato, peguei minha oficina reduzida dentro de uma mala, levei para lá, a gente trabalhou por 23 dias e conseguimos construir um big sistema de som, né? Com 8 caixas de sub, com 6 caixas de médio, um sistema enorme. A gente conseguiu construir, fazer a parte de acabamento, né, de pintura, de instalação, e no último dia poder ligar o som, sentir a pressão. Então foi muito massa, né, fazer parte da história desses manos, poder somar também dessa forma com o meu trabalho e ter um pedacinho aqui, né, da Casa Madiba fora aqui do Brasil. Bom, com essa experiência, né, transitando dentro do sistema de som, tanto trabalhando com a minha própria equipe, quanto prestando serviço para outras equipes, surgem bastante dúvidas, né, da galera que está começando. Sempre chegam em mim para querer saber por onde começar, né? Que caixas de som que eu devo montar? Se eu toco tal estilo de música, qual que é o modelo que é mais indicado para mim? O que eu devo comprar primeiro? Falantes? Madeira? Ferramentas? Começo com o toca-discos e os discos, né? Ou começo com as caixas? Então, partindo daí, a gente pensou em ter uma série de vídeos que trouxessem, né, um pouco dessas informações para a galera que procura montar o seu próprio sistema de som. Geralmente, né, galera da comunidade, né, dos guetos daqui de São Paulo. Como o Sound System, né, tem uma força muito grande nas comunidades, então o nosso projeto é focado diretamente para essa galera que não tem muita grana, não tem formação, né, teórica de áudio, mas tem vontade, quer fazer a parada, então tem que saber pelo menos o mínimo ali, né, para poder ter um desempenho legal do seu sistema de som e também saber o que está fazendo, né? Saber operar, saber ligar. Meu sistema é 3 vias, eu tenho que ligar desse formato. Meu sistema é 4 vias, eu tenho que ligar desse formato. A minha caixa exige tanto, então eu vou ter que trabalhar com ela nesse corte. Então tudo isso é uma parada que a gente só vê mesmo em cursos de áudio. E como a maioria da juventude, né, de periferia não tem acesso a esse tipo de conteúdo, então a gente desenvolveu, com o apoio do PROAC, um projeto chamado Frequências Periféricas. Esse projeto vai trazer uma sequência de 11 vídeos, né? Que aí nesses vídeos cada vídeo a gente vai trazer um tema sobre Sound System. Então a gente vai poder informar um pouco para quem tem esse interesse em saber sobre a parte de marcenaria, sobre a parte de elétrica, sobre a parte de acabamento, sobre a parte de operação, né? Para a gente saber pelo menos um básico de como construir e operar um sistema de som de uma forma correta e satisfatória. Bom, esse projeto vai trazer uma sequência de 11 vídeos e 4 lives com especialistas no assunto. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação, porque no decorrer desses meses vai ter bastante informação legal para você que curte Sound System ou que se interessa em aprender um pouco mais, certo? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Fica atento aí nos nossos vídeos, certo? Porque na próxima aula a gente vai trazer um pouco de conteúdo histórico do que é o Sound System e onde tudo isso começou, certo? Tamo junto, é nóis!